Nós estamos chegando ao final de uma sessão onde o apóstolo Paulo, irmãos, aplica o princípio que ele havia ordenado anteriormente na carta, em que ele nos ensina claramente que nós que nascemos como filhos da desobediência, éramos filhos da ira, andávamos segundo os prazeres da nossa carne, segundo o curso desse mundo, e andávamos também presos pelos principados e potestades, e fomos libertos pelo poder do Evangelho, e o Espírito de Cristo, o Espírito que procede do Pai e do Filho, habita em nós, e esse Espírito da ressurreição, ele é aquele que nos faz viver para os propósitos que Deus nos criou, isto é, para uma vida santa, para uma vida de obediência, para uma vida de serviço e para uma vida de culto ao nome do Senhor. Então, o que passa a ser descrito nesse texto é que agora, nessa última etapa, Paulo vai mostrar como que nós nos despimos do velho homem no que diz respeito ao nosso linguajar e a ira do nosso próprio coração, e como nós devemos nos vestir de Cristo, tendo Ele como padrão e a base do modo como devemos lidar com os sentimentos mais duros que existem no nosso coração, como a maldade, como a ira, como a malícia, coisas dessa natureza. Então, olhando mais uma vez para o texto, irmãos, só para que você possa se situar quanto ao tema que nós estamos lidando, você vai perceber que no verso 20 em diante do capítulo 4, Paulo diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e aí o verso seguinte, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Que vocês venham se despir do velho homem e se revestir do novo homem. E aí ele vai mostrar isso quanto à mentira, ele vai lidar quanto à ira no verso 26, ele vai lidar com isso quanto ao trabalho e furto no verso 28, no verso 29 e 30, ele vai tratar literalmente com aquilo que sai da nossa boca, com o nosso linguajar, e o verso 31 em diante, ele vai tratar acerca da ira, como diz o verso 31, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Longe. Então, mais um termo que Paulo utiliza, o que ele está dizendo é, eu preciso me despir dessas coisas, então, longe de vós essas coisas. Então, o que é que eu tenho que me vestir agora? Verso 32, antes, sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Então, vocês vão se despir desse comportamento e vão se revestir deste outro comportamento. Só que ele vai me dar a razão disso, como em todo texto ele me dá a razão, aqui ele me dá a razão para isso. Qual é a razão? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. E aí ele acrescenta informações nos versos 1 e 2 que diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. O que o Senhor instrui a sua igreja agora é, vocês precisam abandonar esse comportamento e colocar em outro lugar esse outro comportamento. E qual a razão? A razão é o que Deus em Cristo fez por nós. Qual é a causa de tudo isso aqui, irmãos, primeiramente? Se você olhar o verso 31, ele coloca a palavra amargura, cólera e ira. O termo utilizado aqui para maldade, literalmente, é
o fruto é a raiz de onde procede todos os frutos, no modo como nós falamos. Essa malícia, essa maldade no coração, veja, irmãos, amargura, cólera e ira. Tudo que Paulo coloca, veja, e gritaria e blasfêmia, e assim também toda malícia. O fruto produzido pela maldade é tudo isso que o verso diz no verso 31. E por essa palavra, irmãos, Paulo está querendo dizer: você deve fugir do egoísmo. Você deve fugir do desejo de glorificar a si mesmo. Porque é impossível para o homem que ama a si mesmo demasiadamente não tratar os outros com desprezo, lançá-los para fora, não ter nenhum comportamento gentil. É impossível ao homem que pensa demasiadamente de si mesmo lidar com essa verdade de modo claro. Se você deseja evitar toda contenda, toda gritaria, toda cólera, você deve começar aqui. Ponha de lado o egoísmo. Ponha de lado o individualismo. Coloque de lado todas essas coisas. E veja que Deus nos uniu, nos fez um. E cada indivíduo deve se esforçar e usar de todos os meios bíblicos para que haja paz e amizade na sua convivência. Ele precisa estimar aqueles que Deus honrou e Deus chamou de seus filhos e os criou segundo a sua própria imagem. Veja que o verso 5:1 vai dizer que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. A primeira grande luta nossa, irmãos, e é o primeiro aspecto, podemos dizer, é que dessa malícia, dessa maldade, brota a amargura. Sabe, quando o indivíduo ele é rapidamente provocado, quando qualquer coisa o tira do sério, qualquer coisa que desagrade a ele, ele perde o controle. Sabe quando acontece isso? Quando a soberba domina o seu coração. Nós pensamos que nós somos a única pessoa que importa e que as outras pessoas não são nada comparados com a nossa própria vida. E nós somos então ensoberbecidos, nós ficamos presunçosos. E essa presunção, ela é terrível, porque ela nos leva à ira, à cólera e a um desfecho, muitas vezes trágico, no nosso comportamento. Tudo quando eu vivo para mim mesmo, quando eu vivo para meu próprio prazer, quando a malícia, a maldade no meu coração se revela claramente, irmãos, eu sempre vou ouvir as coisas pelo lado negativo. Eu vou sempre procurar a ocasião para ficar irado com alguma coisa. E às vezes tem pessoas que não estão nem tratando comigo, mas só o fato de eu ouvir meu nome, o meu coração já fica revoltado, cheio de mágoa. E alguém pergunta: qual a razão disso? Por que você está assim? Por que seu coração está tão irado? O que levou você a ficar dessa maneira? Não há nada que você possa explicar para justificar o seu sentimento e as suas palavras. Apenas isso, irmãos.
o que encontrará será apenas um veneno. E o veneno da serpente está no dente. Assim que ela morde, ela joga o veneno. E ela vive com aquele veneno, e ela parece que ela não está morrendo, mas está dentro dela. E ela não tem problema com aquilo. Até que ela vai picar alguém. A única coisa que eu sei que tem dentro é veneno. Arrogância, soberba, pensar sobre si mesmo mais do que o normal em detrimento das outras pessoas. O que Paulo vai fazer aqui, irmãos, é mostrar o verdadeiro remédio. Primeiro, colocando-nos em xeque. Primeiro, revelando a nossa situação. Primeiro, ele diz que eu preciso viver pacificamente, eu devo evitar viver em contendas e confusões. Eu devo saber disso. Você sabe que quando você está com alguma enfermidade e você vai ao médico e o médico diz, você precisa fazer isso, isso e isso, com preocupação com o seu corpo, você vai lá e faz o que tem de ser feito para melhorar daquela situação. Mas muitas vezes aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, essa é a situação da sua alma, esse é o diagnóstico, é assim que está o teu coração, e eu vou medicar você, você precisa tomar essa medicação. Viva de modo pacífico com os outros. Você não pode, irmão, ser cego com amor próprio, excessivo, doentio. Mas eu preciso me esforçar de todo o meu coração para lançar fora toda a soberba, de maneira que eu possa estimar as pessoas, e eu possa andar com elas, andar no meio delas, longe de amargura e sem receber todas as coisas de modo negativo. Tudo o que eu escuto de modo negativo. Paulo então passa para a segunda parte do texto, acompanhe comigo, irmãos. Ele vai dizer, veja, que tanto a altivez quanto a amargura, ela tem a sua origem na maldade, na malícia. Então, eu preciso me abster da ira, que é, o que é que ele está querendo dizer? Eu preciso me abster da explosão da ira. Nós já vimos que há um aspecto da ira que não é pecaminoso. No capítulo 4, verso 26, Paulo disse, irai-vos e não pequeis. Mas agora, ele diz, longe de vós toda a ira. Essa ira que não é aquela que produz a santidade, a glória de Deus, mas é a ira que revela a malícia e a maldade do meu próprio coração. Abstenha-se dessas coisas. Você precisa equilibrar o seu temperamento, você precisa ter equilíbrio nessas coisas. Cuidado para que você não entre em momentos de ira, irmãos, de tal maneira que fica impossível ser estabilizado novamente. Quantas vezes você vê pessoas que nutrem sentimentos pecaminosos uns para com os outros, uma ira no coração uma para com outra, e não lida com isso, não luta contra isso, e não abate isso, e não humilha isso diante do Evangelho de Cristo. Ele nutre aquilo no coração, a ponto de, num momento que parece sem motivo, termina em tragédia, violência. Como é isso? As pessoas olham, como foi que aconteceu isso?
como foi que eles chegaram nesse ponto? Porque a malícia do meu coração não foi mortificada. Porque eu deixei a minha alma se alimentar dessas coisas. Os crentes no Senhor Jesus Cristo não podem viver assim. Eu preciso ter limites. Eu preciso botar marcas para minha ira. Eu preciso botar limites para minha ira. Ela não pode me dominar. Então note aqui outra coisa interessante, irmãos. Tendo em vista que os filhos de Deus devem viver em paz e devem concordar, eles devem controlar todas as suas paixões. Se eu tenho de viver em paz, eu preciso controlar todas as minhas paixões. Eu preciso saber o que vem depois da ira e do ódio, irmãos. O que vem depois disso é um fogo que quase não pode ser apagado. Uma vez que a espada saiu da bainha, difícil colocar ela de volta. Uma vez que você puxou uma arma para alguém, difícil você não atirar. É necessário que eu controle. E não há esse conceito, irmãos, um crente pavio curto. Isso não é princípio bíblico. Pode você ser, o Senhor vai transformar você, o Senhor vai quebrar você, o Senhor vai lhe humilhar, e o Senhor vai dizer: você precisa viver uma vida de paz, mortificando o seu coração. Mortificando o seu coração. Na sequência do texto, vamos olhando mais um pouco adiante, irmãos. Preste atenção agora na maneira como Paulo descreve essas verdades aqui. Ele vai colocar o que é contrário à amargura e o contrário à cólera e à ira. Ele vai dizer exatamente isso. Ele vai nos trazer de volta ao princípio que nós acabamos de ver no início da mensagem. Nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, que nós somos membros do mesmo corpo. Veja, o verso 25 comigo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos o quê? Membros uns dos outros. Ele vai trazendo verdades anteriores. Nós somos conectados por Cristo, nós somos ligados pelo Espírito, nós somos membros uns dos outros. Como é que você não olha para a sua própria natureza? Como é que você olha para o seu próximo e não se vê? A maldade, a malícia, a ira, a cólera, ela é exatamente, você só enxerga você mesmo. Você despreza todos os outros. Você não se vê no outro. Você não consegue imaginar o que você é capaz de fazer. Você acha só que o outro é capaz de fazer, não o que você é capaz de fazer. Eu me isolo, eu me coloco num pedestal onde eu não me vejo em ninguém, onde eu sou perfeito, onde eu sou reto, onde não há maldade no meu coração, e eu passo a julgar todo mundo. E exatamente o oposto. Olha, se nós estamos unidos uns aos outros, se nós somos irmãos uns dos outros, nós temos a mesma história. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós éramos filhos da desobediência, nós éramos filhos da ira, nós andávamos segundo a vontade da carne. Essa é a nossa natureza comum. Como você se esqueceu disso tão rápido? Uma das coisas que Paulo vai nos orientar, irmãos, é que nós nascemos
todos nós em pecado. O efeito do pecado de Adão se vê em todos nós. Só isso. Eu preciso olhar para o outro e ver nele razão para ser gentil com ele. Só isso. Lembre-se, o que o Senhor diz lá no Evangelho: o Senhor faz vir chuva e sol sobre bons e maus. Nós deveríamos lidar da mesma forma. O verso 32 ele vai dizer: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos. Benignos e compassivos, isto é, a benignidade é ser misericordioso com o outro, ter compaixão um pelo outro. Essa compaixão, ela vai produzir gentileza. A malícia, a amargura vai produzir cólera, ira. A fonte é diferente. Quando o meu coração tem compaixão, o que eu produzo é gentileza no trato. Quando há no meu coração malícia e amargura, o fruto disso é ira, cólera, falta de equilíbrio em todas as minhas ações. Essa é uma virtude, irmãos, que é fruto da meditação no próprio Evangelho. A única maneira é essa compaixão. É a disposição da mente que me faz pensar. Quando eu olho para uma pessoa que eu acho que é desprezível em alguma ação, ou que eu condeno a sua ação, e ele é meu próximo, ele é minha carne, ele é como eu, mas eu posso pensar, a pobreza que pertence a ele é minha também. Se eu penso na possibilidade dessas coisas, o meu coração se encherá de piedade. E eu começo a dar passos para trás. Enquanto eu começo a dar passos para frente, para intriga e ira, eu começo a dar passos para trás, porque eu vejo a minha natureza nele, como eu sou capaz de fazer o que ele fez. E a única razão de eu não fazer o que ele faz é a misericórdia de Deus para comigo. É a única razão. Sem essa compaixão, nós somos como as bestas do campo. Irracionais. Como falta em nós a meditação em temas tão sérios na nossa vida. Esse é um dos temas. Se falta compaixão em mim, o que me previne de fazer a crueldade que aquele indivíduo fez, eu me torno um homem irado, iracundo, pronto para fazer justiça com as minhas próprias mãos. Em resumo, irmãos,
A miséria que existe no nosso próximo, ela deve ser, na realidade, aquilo que provoca piedade em mim. Vou resumir, vou repetir. A miséria que eu vejo no outro é aquilo que deve provocar piedade em mim. Piedade em mim. O que foi que provocou a piedade de Deus para conosco, perdoando-nos? O que Ele viu em nós? Miséria, miséria, morte, iniquidade. A única coisa, irmãos, o verdadeiro remédio, então agora é entregue a cada um de vocês. Agora, feito o diagnóstico, passamos agora a aplicar o remédio. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Comumente, nós falamos assim: falta da parte das pessoas empatia. Nós não temos empatia com o sofrimento do outro. O apóstolo Paulo, em algum momento, ele vai lidar com isso em outro texto, mas nesse texto em particular, essa não é uma palavra que ele está usando. Ele não está usando a outra palavra que eu vou citar agora, mas ela está impressa no texto. Como? Quando ele diz: perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Ele está dizendo: vocês são ingratos. A ira, a malícia, a cólera, o ódio é fruto da ingratidão. Porque eu deveria ter destruído vocês, e eu tive misericórdia de vocês, eu perdoei os seus pecados, eu fui compassivo com vocês. E vocês deveriam agir assim, uns com os outros. Vocês são ingratos. Quantas vezes nós paramos, irmãos, para nos alimentar dos nossos irmãos? Já disse isso uma vez para um grupo de jovens, numa conversa. Experimente tirar a vida dos outros das suas conversas, e vocês vão ver que não há conversa. Tire o falar mal das outras pessoas, o cutucar o pecado delas, o falar do pecado delas. Tire isso da sua agenda, e você vai ver que não tem nada para você conversar, porque é só isso que normalmente nós conversamos. É só isso que nós conversamos. Eu peneirei tudo. Eu julguei ele e julguei a mim. E vi a minha indignidade maior do que a dele. E eu estou convencido de uma coisa: eu sou mais digno de condenação do que ele. Eu sou mais digno de condenação do que ele. Um pouco mais adentrando um pouco mais em cima dessa verdade, irmãos. Eu percebo sim a minha condenação naquilo tudo. Eu imagino a grosseria do pecado ou da malícia da outra pessoa.
Eu não consigo, quando não tenho compaixão, eu não consigo avaliar outras áreas da minha vida que eu cometo o mesmo pecado. É uma das coisas mais belas, eu diria, quando nós estamos lidando com disciplina eclesiástica, porque nunca se pode fazer uma disciplina de um membro senão fruto da compaixão e da bondade de Deus. E segundo, nunca, se não for para o fim, restauração do faltoso, a paz da igreja e a glória do Senhor. Nada pode ser diferente disso. Uma ação trivial do outro. A pessoa moveu uma palha. Isso me levou a um ódio sem fim. Preste atenção nisso, irmãos. Aqui está o remédio. Não existe nenhum outro. Não há outro nome o qual eu deva ser salvo. Nem um nome acima nem abaixo da terra. Nos céus nem na terra. Que importa que sejamos salvos. É o nome de Cristo. Esse é o homem mais perfeito que existiu. Sem enfermidade. Ele nunca desdenhou. Ele nunca rejeitou. Ele é o meu Salvador. E eu, cheio de enfermidades, passo a viver debaixo de ira, de cólera, julgando os outros como se fossem incapazes ou completamente condenados por toda a eternidade. Ser filho de Deus, irmãos, nós devemos assumir um amor mútuo. Nós devemos entender que nós somos um em Cristo. Nós somos alimentados juntos, nós vivemos juntos. Nós somos filhos do Altíssimo em Cristo Jesus. Como pode, sendo filho de Deus, viver dessa maneira? É porque mesmo sendo filho de Deus, irmão do outro, nosso coração tem a tendência de se alienar e de ser cortado da sociedade. Não é assim que funciona normalmente? A igreja, ela tem muitos erros, as pessoas não são tão santas, porque as pessoas não são tão justas como eu pensava, eu percebi que elas são pecadoras, então eu vou me alienando delas, não posso viver, eu vou me afastando delas, porque eu sou uma pessoa mais santa do que as outras. A ira, a cólera, ela vai romper com o que o Evangelho fez em Cristo, nos fazendo filhos de Deus. Veja que tragédia esse pecado produz no meio da igreja. Irmãos, mas agora, no verso 1 do capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A bondade de Deus para conosco, mostra o nosso egoísmo quando nós vivemos dessa forma que Paulo condena. A compaixão do Senhor para conosco revela a nossa carnalidade
quando lidamos com os nossos irmãos. Por causa da atitude graciosa e generosa de Deus, irmãos, para conosco. Nós devemos ser cópia dos nossos pais. Nós devemos imitar o nosso pai. Sabe como nós éramos? No capítulo 4, 19, veja como nós éramos, irmãos. O 4, 19 diz assim: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Veja esse verbo aí, eles se entregaram. Literalmente é o mesmo verbo usado no verso 2, quando diz assim, do capítulo 5. Cristo se entregou a si mesmo. Nós nos entregamos a nós mesmos às paixões. Era assim que nós andávamos. Agora nós somos seguidores, nós fomos redimidos pelo Senhor, e imitamos o nosso Pai. Nós nos entregávamos a todo tipo de iniquidade, mas agora nós nos entregamos ao amor, à obediência, ao serviço. E essa entrega que nós fazemos agora agrada a Deus. Agrada a Deus. Eu faço morrer as minhas paixões e eu me entrego ao serviço do Senhor, morrendo para mim mesmo todo o tempo. Essa é uma verdade extraordinária, irmãos. Que o amor sacrificial pelos outros torna-se um sacrifício aceitável a Deus. Eu faço morrer as minhas paixões. Eu sacrifico a minha própria vontade, a minha carne, os meus prazeres, para viver segundo o padrão do meu Redentor e do meu Salvador. Haverá um dia em que Deus revelará sua ira contra todos aqueles que se opuseram ao seu nome. Mas você sabe como é o Senhor conhecido até aquele dia? Paciente, longânimo, benigno. Assim ele é conhecido. O que nos impressiona ainda nesse texto é que a ética que Paulo estabelece para nós vivermos como igreja, ela é centrada completamente em Deus. Paulo não diz para eu viver contrário às minhas paixões por mero moralismo, porque o evangelho não é moralismo, não é você, olha, se você está com ódio de alguém, você tem que amar. Por quê? A Bíblia e o evangelho de Cristo nos mostra que o fundamento da ética bíblica é o ser de Deus e a sua obra. Como isso funciona na prática? Veja o texto comigo. As 3 pessoas da Trindade são citadas. Ele disse: sede imitadores de Deus. Ele disse anteriormente: eu tenho que aprender de Cristo. Não é assim que aprendeste dele. Você vai encontrar isso na mesma estrutura do texto. Não foi assim que aprendeste. Volte comigo no capítulo 4, no verso 21, ele diz: se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. Verso 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Paulo diz: nós somos filhos de Deus, nós devemos imitá-lo. Ele diz que nós temos que aprender de Cristo. Ele diz que nós não devemos, no capítulo 4,
no versículo 30, não devemos entristecer o Espírito Santo. Quando nós não fazemos o que Deus ordenou, nós quebramos a lei de Deus e nós ferimos o ser de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai que nós deveríamos copiar, o Filho que nós devemos aprender e o Espírito que nós não podemos entristecer. A gloriosa verdade da Trindade revela que quando não vivemos segundo a carne, nós trazemos comunhão, porque não há maior comunhão do que o ser de Deus, o Deus que é um único e verdadeiro Deus, que subsiste em 3 pessoas. Mas quando eu vivo segundo minha própria vontade, eu produzo divisão, destruição, falta de harmonia e morte. Ora, irmãos, nós somos redimidos pelo Senhor para vivermos segundo as ações e o ser do nosso Deus, revelados na palavra dele. Antes vivíamos no mundo, segundo o mundo, agora deixamos todas essas coisas de lado. Mas talvez você agora esteja pensando: eu tenho um coração realmente iracundo. Talvez você esteja pensando: a malícia no meu coração. E às vezes até o aparente senso de justiça que provoca a minha ira. Normalmente é assim, em qualquer um. Hoje se desvelou iniquidade. O que parece justiça se revelou iniquidade. O que você deve fazer como filho? O Senhor nos diz, lá em Romanos, se quando você não era filho, Ele te amou, imagina agora que você é filho de Deus, o que Ele vai fazer com você. A oportunidade de ouvir o Evangelho, de ser confrontado com seus próprios pecados, é a prova do amor de Deus para com a sua igreja. Amados irmãos, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Graças nós te damos, Senhor, porque a maldade, a malícia do nosso próprio coração é revelado. O meu coração, o coração daqueles que escutam a Tua palavra. E nós somos confrontados pelo Pai amoroso que quer o nosso bem e nos humilha. Ó Deus, arranca de nós a soberba, o egoísmo, o pensar de nós demasiadamente, o não compreender quem somos, de onde viemos. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Que a glória do Teu Evangelho se revele diante dos nossos olhos e possamos ser plenamente transformados pelo Senhor. Ensina-nos a amar uns aos outros, como o Senhor amou a Tua igreja.
Em nome de Jesus. Amém.